Agradece, ele vai, louvado seja Deus, distribuir, louvado seja o nome do Senhor Jesus para aquelas pessoas. E quando ele distribui para as pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas começam a enxergar que algo de diferente estava acontecendo naquele lugar. Aquele lugar aberto era para várias pessoas, centenas, milhares de pessoas, mulheres ali, crianças estavam ali sedentas, porque pessoas estavam ali atrás de um Jesus de milagre, um Jesus com a palavra. Louvado seja Deus, o Jesus que tinha, louvado seja Deus, o controle em suas mãos. Os judeus olharam para este homem, louvado seja Deus, estavam conversando entre si, porque os judeus eles estavam curiosos para ver o que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele começa a partir e dá para os seus discípulos, o seu discípulo manda fazer fileira de 50, fileira de 100, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali começa a multiplicar os pães começam a se encher, as cestas começam a se encher, louvado seja Deus. Eu quero te dizer que na tua casa, louvado seja Deus, o que estava vazio vai encher, louvado seja Deus. Pode estar faltando a comida, pode estar faltando algo na tua casa, mas Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência. Da Deus, aleluia. Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele estava ali multiplicando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles estavam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se alegrando. Eles começaram a se fartar, e quando eles começaram a se fartar, eles se assentaram novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que sobraram 12 cestos, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar com sobra depois, mas Ele quer estar provando a tua fé. Aqueles homens estavam e mulheres estavam seguindo Jesus, e eles falaram assim: esse homem verdadeiramente é o profeta que nós esperávamos. E quando ele disse, o judeu disse, este é verdadeiramente o profeta que esperávamos, ele começou a pensar: Jesus, olha, esses homens vão me declarar rei, porque os judeus diziam que havia um homem que viria e nós iríamos declararmos rei, porque ele era o Cristo. Louvado seja Deus. E quando ele começa a ouvir aqueles elogios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai subir para o monte. E quando ele sobe para o monte, ele começa a agradecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele começa a se regozijar, ele começa, louvado seja Deus, colocar os joelhos no chão, porque todas as vezes quando se faz um milagre, se recebe algo de Deus, a gente tem que orar. Louvado seja Deus. Jesus começou a orar naquele lugar, e quando ele começa a orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Ele não traz os seus elogios para si, não. Glória a Deus, aleluia. Ele começa a se humilhar, porque naquele momento ali ele está recebendo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali os barcos vão saindo juntamente com os discípulos lá para outra região. De repente, louvado seja Deus, Jesus vai saindo daquele monte e anda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais na frente, ali para chegar até os barquinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a multidão começa a encher e ir novamente em direção aos barquinhos, porque a multidão estava inquieta, porque queria receber mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos sinais, dos milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando chega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali na presença de Jesus, ele diz assim: olha, vocês me seguiram até aqui por causa da multiplicação dos pães, mas eu tenho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tenho o pão principal, eu tenho aquele
aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai alimentar a tua alma. Eu tenho aquilo que vai saciar a tua sede. Aquele que não comer, mais na frente ele vai dizer: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz na sua palavra, ele diz que aquele não terá parte comigo. Glória a Deus, aleluia. E quando ele diz que não terá parte comigo, os judeus começam a se escandalizar. Porque quem é esse homem que nós podemos comer sua própria carne? Será que eu posso comer sua carne? Este homem é filho de José. Esse homem é filho de Maria. Esse homem eu conheço desde criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos começam a se escandalizar. Será que eu posso comer a carne deste homem? Muitos deles deixaram, mas ficaram poucos. Eu quero te dizer que aquelas pessoas que deixaram Jesus, louvado seja o nome do Senhor, se ficarem entristecidos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Era louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas que estavam atrás das bênçãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, eu quero te dizer nesta noite que Deus tem a bênção principal na tua vida, na minha vida. A palavra de Deus, ele diz assim: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, esse não terá parte comigo. Sabe por quê, meu irmão? Quem é aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não experimentar da minha, o meu corpo e do meu sangue, louvado seja o nome do Senhor Jesus.